Alexandra, quer acrescentar? Sim. Bem, queria aqui só responder ao Dr. Nuno, também para clarificar e deixarmos aqui a plateia também esclarecida. Relativamente aqui à questão que a Marta fez sobre as questões da sustentabilidade, e depois houve aqui uma correlação com os cuidadores informais e com o programa Novos Idosos. É importante aqui explicar o que é o programa Novos Idosos, o que é o cuidador informal e o que são os cuidadores do programa Novos Idosos. O programa Novos Idosos é um programa que é financiado, como a Marta disse muito bem, pelo PRR, que consiste em a pessoa com mais de 65 anos, com algum tipo de dependência, escolher envelhecer no seu domicílio. Para que a pessoa possa envelhecer no seu domicílio, tem que ter um cuidador domiciliário. Quem escolhe este cuidador domiciliário é a pessoa idosa, que pode ser um familiar ou não. Se o idoso ou a idosa que se candidatar ao programa e, eventualmente, quando a sua admissão quiser que seja o seu familiar e que já tenha o estatuto de cuidador informal do nosso gabinete local de apoio ao cuidador, poderá ser um cuidador domiciliário e poderá receber um apoio financeiro até 948 €, que corresponde a 40 horas de apoio. Obviamente que todos aqui estes cuidadores sabem que prestar apoio é muito mais do que 40 horas. Por isso, há este apoio do cuidador domiciliário que apoia o novo idoso. Por isso, no programa Novos Idosos, há cuidadores informais que são apoiados por via do cuidador domiciliário, por via do programa Novos Idosos, e há cuidadores externos que, efetivamente, não têm aquele vínculo. Mas, deixa-me só terminar. É o maior apoio que existe a Deixa-me só terminar. Mas foi feita uma avaliação de impacto por uma entidade externa, que é a Universidade do Porto, que é a Aplixar, e que nestes resultados que já são públicos, e aqui a enfermeira Juliana deve conhecer, que é a escala de Zarid, que é uma escala que avalia a sobrecarga dos cuidadores, e esta escala foi aplicada na amostra dos nossos cuidadores em 5 concelhos, em que cerca de 70% baixaram a sua sobrecarga. Porquê? Porque o programa Novos Idosos tem em cada concelho equipas técnicas multidisciplinares, que nestas equipas técnicas multidisciplinares temos um enfermeiro, um psicólogo, pode eventualmente também ter um fisioterapeuta, um psicometricista, um assistente social, e são estas equipas que com proximidade acompanham o plano individual de cuidados do idoso, mas também dão apoio ao cuidador domiciliário, que também pode ser o cuidador informal. E esta sobrecarga reduz quer pelo apoio que a equipa dá, quer também pelo próprio apoio financeiro, que se traduz também aqui numa remuneração que o próprio cuidador recebe, ou seja, o idoso recebe este valor, mas não faz retenção dele. É para pagar a alguém para prestar estes cuidados, para que a pessoa possa permanecer ativamente na sua casa. Por isso, deixar aqui só claro que há aqui uma proximidade com o cuidador informal no programa Novos Idosos, porque quem decide, eu é que vou decidir quem é que quer que me cuide. Se eu quero e faço questão que seja o meu filho, ou se eventualmente não houver aqui esta rede de suporte, poder recrutar alguém na comunidade. Peço desculpa, doutor, não precisava só aqui de fazer esta retificação. Está explicado e esclarecido. Abrimos agora espaço. Sei que o adiantado da hora já está a ultrapassar um bocadinho aquilo que era a programação inicial, mas eu acho que pode haver aqui alguma questão que queiram colocar, aproveitando a oportunidade de estarem aqui estes conferencistas com este nível. Se quiserem fazer perguntas, inscrevam-se e eu vou já dar-vos a palavra. É só uma questão de quem se inscreve. Há inscrições? Ok. Ana Margarida. Muito obrigada. Eu tinha uma questão para o Dr. Nuno Marques. A senhora doutora engenheira Graça Paulino trouxe-nos aqui alguns números sobre as cidades de amigas dos idosos. E o Sr. Dr. Nuno Marques referiu alguns números mais precisos. Eu gostaria de saber se há alguma cidade amiga dos idosos nos Açores e em particular na Ilha Terceira. Obrigada. Que eu tenha conhecimento no programa da Organização Mundial de Saúde,
Não. No Programa Nacional da Direção-Geral de Saúde, não há nenhum município da região autónoma, nem dos Açores, nem da Madeira, portanto, incluídos. Não quer dizer que não possam, portanto, aderir, que estão sempre a tempo. Os outros estão agora, portanto, a desenvolver e a, portanto, aderir. Basicamente, o Programa Regional responde a muitas das coisas necessárias para cumprir o que a Organização Mundial da Saúde diz para os municípios, ou para, que se chamam comunidades amigas das portanto, pessoas idosas, e isto apareceu exatamente porque não interessa só apenas envelhecer de forma ativa e saudável nas cidades, também, portanto, interessa no resto das áreas. Se seguirem o plano, porque ele está montado nos pilares base todos, e cobre os 8 eixos que estão e que são necessários para serem considerados cidades e comunidades amigas do envelhecimento. Portanto, eu lanço o desafio aos municípios todos da região, que podem ser exemplo nisto, seguido um plano que está em curso e que está bem feito, e com ele concorrer, e podem fazê-lo de forma simples, porque é só mandarem o plano para a nossa DGS e dizerem assim: nós estamos a aplicar este plano com estes eixos. Portanto, a DGS valida que são os eixos da Organização Mundial de Saúde, e a atribuição do selo é automática pela Organização Mundial de Saúde em termos nacionais, porque já está validado no Programa Nacional. E foi aqui a grande facilitação burocrática promovendo isto em termos municipais. É para os municípios, e é assim que deve ser, porque esta aplicação das políticas regionais ter esta malha em termos municipais. Posso dizer-vos que em termos nacionais continentais, onde o plano de ação do envelhecimento ativo portanto, está portanto, aprovado, porque ele não foi ainda, à data de hoje que eu saiba, revogado, portanto ainda está. Os municípios usaram esse plano, adaptaram as medidas que são de âmbito municipal, e com isto, portanto, também vos posso dizer que a equipa do Centro de Competências de Envelhecimento Ativo criou um polo em cada distrito, trabalhou com todos os municípios no terreno, que assim o entenderam, ajudando-os a fazer os seus planos e, acima de tudo, a definir algo que foi aqui dito, que é fundamental: critérios de avaliação das medidas e das atividades que estão a ser implementadas. Se eu não avaliar, não vou conseguir convencer ninguém que aquelas políticas são para continuar. Muitos indicadores não existem, mas temos que ter um momento zero, para depois a seguir termos um momento a seguir e vermos se eles estão a contribuir ou não para uma melhoria dos indicadores globais do envelhecimento. Mais inscrições? Odete não, Dulce. E também a Lia Delmina. Ok. Em primeiro lugar, dar os parabéns a este magnífico painel que trouxe esta temática tão importante. Eu gostaria de, por curiosidade, e porque resido na província do Algarve, no continente, se o doutor me poderá dizer, ou saberá, se existe alguma cidade que esteja integrada nesse plano, no Algarve. Todos. Ahá. Digamos que... Pronto, obrigada. Muito boa tarde a todos. Dar parabéns pela iniciativa e ao painel de excelência que temos aqui. Eu, sendo, portanto, há 25 anos que também exerço atividade política, não tenho assim um particular apreço, sobretudo nestas áreas, porque também é a minha área de origem, embora agora não esteja a trabalhar, agora estou na educação, mas a solidariedade social também estou ligada de certa forma. Mas gostaria de fazer aqui uma pergunta
à doutora Odete, que com grande carinho vejo, foi uma das 5 magníficas, isso é um grande orgulho. E tendo sido uma mulher de grande ação política, se tivesse que, nos dias de hoje, está aqui no Salão Nobre do município, estando aqui perante a senhora vereadora, também futura presidente da Câmara Municipal. Ainda não tomou posse, mas será um grande orgulho, uma mulher, que é sempre com grande orgulho que vejo cada vez mais as mulheres a terem cada vez mais lugares de destaque e liderança, sobretudo, que é aquilo que eu procuro fazer todos os dias, não chefiar, mas liderar, que acho que é uma coisa que faz grande diferença. Mas agora, no seu caso, sendo uma mulher que teve grande ação política e vê-se que fê-lo com grande paixão, se nos dias de hoje tivesse que dar algum conselho a responsáveis políticos que têm responsabilidades relativamente à terceira idade, que sugestões é que dava, quais os conselhos que daria? Muito obrigada. É com imenso gosto que lhe respondo. Porquê? Porque acabámos de sair e, afinal, temos, e cumprimento-o por isso, né? Temos uma senhora eleita que vai ser realmente, quer dizer, a futura Presidente da Câmara, né? E devo dizer-vos que eu participei como mandatária do Partido Socialista nestas eleições autárquicas e, de facto, fizemos um trabalho magnífico, exatamente sobre o problema do envelhecimento. Porque percorremos, fizemos um porta a porta de todo o Conselho da Mielhada. Falámos com as organizações e as associações, ouvimos as necessidades das pessoas diretamente para podermos realmente pensar como é que poderíamos trabalhar nesse sentido. Devo dizer-lhes que até trouxe, mas que deve estar para aí, para não citarem, o programa da candidatura à Câmara e exatamente o programa fundamental, porque felizmente no Conselho temos a educação dos jovens perfeitamente, não é perfeitamente assegurada, mas com muitas possibilidades de satisfação. Agora, as pessoas idosas é uma verdadeira desgraça, na minha opinião. E desgraça neste sentido, porque nós conhecemos alguns, mas a grande maioria nós não conhecemos os problemas que as pessoas têm. E, portanto, se não tivermos as pessoas felizes, como é que realmente nós poderemos viver bem? Não podemos, não é? Fizemos esse programa e adaptámo-lo às diferentes freguesias, consoante aquilo, comparativamente com o bom resultado que tínhamos tido há 50 anos atrás, ou quase há 50 anos, quando precisamos de saber quem temos, em que condições é que temos, que apoios é que podemos dispor, eu que já dispomos, porque, felizmente, na Mielhada dispomos de muitos, quer dizer, é um conselho que convido toda a gente que queira ir ver, porque tem o Lúzio Saco e tem o Leitão e as 4 maravilhas. Portanto, é uma satisfação enorme, mas eu penso que, efetivamente, no ponto do envelhecimento, não é? Das pessoas idosas, não é? Que há um abandono brutal. Portanto, vamos a ver o que é que fazem. Tá. Penso que mais uma ronda de inscrições. Posso? Agora a futura Presidente da Câmara, Fátima Amorim.
possa Em apresentar. primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o painel de excelência que nós temos hoje aqui nesta sala. Para mim é um privilégio ouvir cada um de vós, porque nos últimos anos tenho trabalhado com os séniores do Conselho e tenho trabalhado intensamente. Também gostaria de cumprimentar todos aqueles que hoje estão no Salão Nobre a ouvir, mais uma vez repetindo, esta excelente conferência do Grêmio Atlântico. A dizer-vos que nós temos anualmente um plano municipal sénior. Desde que chegámos ao município, implementámos porque queremos que os nossos séniores tenham o verdadeiro envelhecimento ativo. A Alexandra conhece o nosso trabalho, permita-me chamar por Alexandra, tirando, tentámos descentralizar pelas 19 freguesias do concelho. Nós temos desde a hidroginástica ao pilates clínico e eu achei alguma graça, porque inicialmente nós tínhamos uma grande resistência à hidroginástica, porque não quero ir para a piscina, porque ou que tenho a pernina mais gorda, ou porque já tenho a tal idade, disse, não há aqui preconceitos com a idade. Isto é pela vossa saúde. Em primeiro lugar, temos que fazer a tal prevenção, temos que estar atentos. Hoje tivéssemos mais lugares e mais disponibilidades de horários para a hidroginástica, e o mesmo está a ser com o pilates ativo. Depois fizemos também em termos de literacia, porque ao contactar com todos os centros, e eu vou muito ao terreno, gosto muito de estar no terreno, ouvir as instituições, e gosto muito também de trabalhar em parceria com as instituições, porque se nos fecharmos sozinhos não fazemos absolutamente nada, e muitos dos nossos projetos são em parceria com diversas IPSS que temos no Conselho, e é assim que queremos continuar a trabalhar no futuro, até agora como vereador e no futuro como presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, conselho que me orgulho muito, mas reconhecemos que os nossos séniores não conheciam o seu concelho, não conheciam a história da sua ilha, então vamos, no fundo, preparar um projeto que os faça conhecer. Fizemos um projeto simples, Turista na Tua Terra, em que eles têm a oportunidade, através de roteiros à sua escolha, nós disponibilizamos nove roteiros, e eles escolhem o que querem ver na sua própria ilha. Mas muitos outros projetos estavam um bocadinho desatualizados, mas é natural, porque todos os anos eles participam em todas as atividades que são importantes aqui no Conselho. Naqueles eventos que são relevantes aqui no Conselho, como seja as São Joaninas ou o Natal, já estamos a preparar com os séniores o Natal, e sempre algo de diferente. Tem de sempre haver uma exposição no Natal. Eles criarem aquilo que querem apresentar. Quando foi o 25 de Abril foi um desafio gigantesco. Eu até própria disse, isto é uma maldade que eu estou a fazer aos nossos séniores do Conselho. Reproduzir em ponto de cruz fotografias que simbolizavam o 25 de Abril foi um trabalho gigantesco para nós, inclusive agora só por graça, na separação das linhas e das cores para depois distribuir a eles. Mas todos os anos há aqui um momento importante de exposição em que se dá a conhecer o que quem está num centro de convívio, quem está num lar, ou quem está, porque falamos muito em inclusão e não podemos esquecer, quem está numa das nossas instituições, ou a Instituição São João de Deus, ou das Irmãs Hospitaleiras, possa participar nas nossas atividades aqui do município. Por isso já estamos a preparar o Natal, mas já estamos a pensar nas São Joaninas e depois nas atividades. Em janeiro apresentamos sempre o Plano Municipal Sénior, com as diversas atividades para os 12 meses do ano, e que divulgamos para que termos o máximo de séniores a ter o envelhecimento ativo que todos nós queremos, com a prevenção também na área da nutrição, levando especialistas aos diversos locais onde estão os nossos séniores, fazendo as jornadas da saúde para os séniores do Conselho, trazendo profissionais que fazem a diferença, fazem sempre a diferença na vida daqueles que assistem no Centro Cultural a essas jornadas. Por isso, temos tentado, não temos o selo de cidade amiga dos idosos, mas temos tentado, município de Angra, sermos uma cidade amiga dos nossos idosos.
idosos. E é este trabalho que queremos continuar a fazer, sempre no ano seguinte, com mais um desafio, com mais uma experiência. Eu gostaria só de terminar dizendo que hoje tive o gosto, ontem à noite e hoje, tive o gosto de estar presente no intercâmbio de séniores do nosso país, de Portugal continental, que fizeram um intercâmbio com os nossos séniores e que muito trouxeram também aqui a quem vive deste lado do Atlântico. Por isso, estamos sempre à procura de mais e a desafiar os nossos séniores para novas experiências. E há pouco tempo tivemos também aqui uma experiência de surfing, de um intercâmbio que se realizou também com um grupo de Portugal continental, com um dos nossos aqui do Conselho de Angra, e por isso estamos sempre à procura de novos desafios, de novas oportunidades para os séniores. E se estamos integrados no grupo de trabalho e educação ao longo da vida, os nossos séniores fazem parte também de todo este trabalho. Muito obrigada e peço desculpa por ter-nos estendido. É mais um comentário e não uma pergunta, mas obrigada por tudo aquilo que eu ouvi hoje, que saio daqui muito mais enriquecida. Obrigada a nós por dar esta síntese daquilo que tem sido feito no Conselho e se calhar até pode integrar o tal panorama, o tal mapeamento das cidades que conseguem cumprir com aquilo que é o envelhecimento ativo e saudável. Para finalizar, vamos à última ronda. Manuela Oliveira e aqui a coordenadora do projeto para finalizar. Manuela Oliveira. Deixa-me só, nos entretantos, fazer-vos uma questão. Às mulheres que estão nesta sala, expliquem-me lá o que é que fazem para que vivam sempre mais anos do que os homens em todo o mundo. Posso? Boa noite. Em primeiro lugar, dar aqui os parabéns. Foi realmente uma noite muito interessante em termos de recolha de conhecimentos e de perspectivas muito diversificadas e importantes sobre o assunto. Efetivamente, o envelhecimento ativo, feliz, pleno, é também o combate à solidão. Verdade seja dita que a família portuguesa também mudou em quantidade, em estrutura. Atualmente os avós trabalham, já não estão disponíveis para os netos e muitas vezes quando o pai ou o avô precisa de um cuidado, o filho ou o neto que não está disponível porque está também a trabalhar, mesmo numa idade mais avançada. Enquanto falávamos aqui, falávamos de coisas muito interessantes. A engenheira Graça Paulino falava do propósito de vida. Existem projetos interessantíssimos e eu já não me lembro se foi a doutora Alexandra que falou ou fez esta referência aos projetos intergeracionais. O Oeste Mais, até não sei atualmente, mas tinha um projeto que juntava as crianças e os idosos que frequentam o espaço, porque estão no mesmo espaço. E o doutor Nuno também aflorou esta questão. Nós não podemos estar divididos, estamos em ilhas, mas não precisamos estar fisicamente distantes uns dos outros. Portanto, existem vários projetos a nível nacional e internacional com resultados muito interessantes e é interessante perceber o impacto que crianças de tenra idade, por exemplo, 4, 5, 6 anos, têm nos idosos e vice-versa. Portanto, este trabalho em conjunto e estes programas intergeracionais também podem ser uma boa forma de promover aquilo que nós queremos, que é que todos tenhamos um envelhecimento ativo, pleno e feliz. Obrigada. Penso que há aqui mais uma inscrição, que à frente eu não conheço o seu nome, peço desculpa. Quer falar? Não. A Graça Paulino queria dar aqui uma chega e depois vamos, para fechar, ouvir aqui a coordenadora do projeto. Eu queria colocar uma questão ao Dr. Nuno. Assim, eu quando saiu o plano, em 24, eu tive um encontro com o plano e com as suas propostas. E o que é que eu constatei, e uma reflexão conjunta convosco. O plano decorre da Estratégia Nacional de Enéas, que é de 2017. É 2017, há em 2017 a Estratégia Nacional. Não? Ela nunca foi aprovada, não sei da Decorre da Estratégia Nacional, que é, portanto, europeia, que é o livro verde do envelhecimento.
Sim, doutor. Então, a diretiva de 2011 sobre envelhecimento ativa não se transcreveu para Portugal? Pronto, ok. É a minha ignorância. Percebem que isto da aprendizagem, da autoaprendizagem também leva aos seus erros. Pronto, eu ia questioná-lo exatamente nesta circunstância. Ou seja, já perceberam que há diretivas europeias, há estratégias nacionais que não se implementam, não vale a pena discutir o quê. Há planos que depois decorrem ou não de estratégias e há implementações. Devo dizer que, penso que este número é atualizado, em termos de investimento, são 100 ativos para 182 idosos neste momento. Não é o caso dos Açores, senhora vereadora Presidente. Os Açores têm menos, acho que 16% do que em números nacionais. Portanto, têm menos idosos proporcionalmente em relação à população ativa. O que eu ponho, e penso que temos que, agora, do ponto de vista dos CENs principais interessados neste movimento de dar atenção, é a velocidade com que vamos implementar no terreno, efetivamente, as medidas que vão ao encontro das necessidades. Porque o que nós constatamos é que a curva de crescimento de idosos é superior à implementação do que temos da oferta. A nível nacional é crítico, mas em relação ao que está implementado não há uma rede de controle ao que está implementado. E, portanto, podemos dizer que temos N, mas daqueles N não dignificam em muito aquilo que os idosos merecem. Portanto, eu queria refletir convosco esta questão, já vejo que tem, e pode-me corrigir em alguma das minhas percepções em relação ao que vou recolhendo, mas, de facto, devo dizer que li o seu relatório sobre que em novembro de 24, e devo dizer que eu própria tive muita dificuldade em o entender. Porquê? Porque ele não possibilita a quem está do outro lado chegar a conclusões entre o planeado e o executado. Isto é, e devo dizer que tê-lo aqui presente para mim hoje, e a doutora Maria João fez-lhe essa, é muito gratificante, porque encontro alguém que me pode responder olho no olho àquilo que eu procuro. De facto é isto, entre o cidadão que não consegue dialogar, e a realidade, felizmente, ao que parece, aqui em Angra é diferente. Na grande metrópole, as coisas são muito mais duras para a população idosa. E eu volto ao mesmo. Se não formos nós, e mais cedo, e não estou a falar para quem tem mais de 65, tomarmos conhecimento do que nos aguarda, nós somos reduzidos depois àquilo que queremos e não temos. Em relação ao que eu lhe ia pôr, era exatamente esta questão, a velocidade com que definimos estratégias e colocamos planos. E depois, como sabe, o doutor agora neste momento já não é, há um novo coordenador para o plano. Eu gostava muito, como cidadã, ter a hipótese de saber, entre o planeado e o executado, o que é que foi feito. Qual é a realização desse plano? É assim, primeiro que nada dizer logo que estou completamente de acordo, pôr coisas em papel, estratégias, planos, o que quer que seja, se não executarmos não serve para nada. E é exatamente por isso, é que tendo nós assinado o compromisso do Livro Verde do envelhecimento, que até foi na presidência portuguesa da Comissão Europeia, pela ministra Ana Mendes Godinho, que o assinou, e que nós assumimos o compromisso. Portanto, a estratégia nacional está, portanto, ali. Está, portanto, alinhadíssima, não vale a pena fazermos outra. É estarmos a traduzir aquilo que até está já na nossa língua e tudo em termos europeus. Portanto, não vale a pena, perdíamos tempo. Porque é algo governamental que eu não posso decidir por mim, mas tinha financiamento acoplado de 1.300 milhões de euros. Entre PRR, Portugal 2030 e do Orçamento do Estado. E eu tinha, já não tenho, porque já não sou o coordenador, ficheirinho Excel
Entidade, portanto, entidade, quem é que vai financiar o quê, quem é que vai implementar o quê. E o meu papel era por simplesmente ser o chato que vai atrás de todas aquelas atividades e que vai implementar e que vai garantir que elas estão a ser implementadas. E quando não estão a ser implementadas, reporta um membro do governo daquela área específica. Porquê? Porque aquele plano não é de uma área ou duas áreas governamentais, envolve 10 áreas governamentais, o que aumenta a complexidade, mas é o que é necessário para esta área. E vamos pôr isto em prática. Há medidas que são prioritárias e o que está nesse relatório, que me foi pedido numa altura onde não era suposto avaliar, foi-me pedido, eu já disse isto na, portanto, Assembleia da República, já posso aqui dizê-lo, portanto, foi-me pedido em setembro que apresentasse, quando ele era suposto avaliar em janeiro, porque o governo atual tinha uma nova política e um novo coordenador, possivelmente, ou seja, não seria eu, portanto, a continuar, algo que eu nunca quis tornar público até ao último dia em que estive em funções, para não pôr em causa a execução, e dizer naquela data, portanto, atividade, o que é que está feito, qual é o planeamento para cada uma delas, como é que vai ser ou deve ser feito, onde é que se vai financiar e o que não está feito porquê. Portanto, é isso que lá está. Ele é muito extenso. São 400 e tal páginas. Mas é exatamente para deixar público, porque eu acho que quem está na implementação de políticas públicas deve prestar contas às pessoas. Não é apenas a quem governa. Deve prestar contas às pessoas. E, portanto, no dia em que eu o entreguei, tornei-o público. Porque eu estou, portanto, a prestar contas às pessoas. Porque aquilo são dinheiros públicos. Posso-vos dizer que eu, apesar de ter saído, não tenho deixado de acompanhar a temática. Vocês, desde dezembro de 2024, ouviram falar mais alguma coisa de envelhecimento no país? Sem ser uma norma aprovada que apenas coloca 2 ou 3 medidas e uns direitos no papel para os idosos, de uma coisa que eu aceito, mas que não considero prioritário, versus a implementação das medidas em si. Tivemos, sim senhoras, aumento do complemento solidário para os idosos, que estava já no plano e que aumentou. Tivemos agora, há pouco tempo, em termos governamentais, um anúncio da criação de algumas equipas multidisciplinares que ainda ninguém sabe bem como é que vão funcionar em projeto piloto, mas não há muito mais. Ou seja, não se ouviu falar em nada mais daquelas atividades. Portanto, ou muito me engano, ou está tudo na mesma como foi deixado. Mas, naquela altura, percebeu-se que era fundamental, se queríamos fazer isto de forma séria, criar um centro de competências do envelhecimento ativo, com uma sede, e tinha a sede lá em baixo, Lolé, mas que depois tinha um polo em cada distrito, com pessoas em cada distrito, que tinham articulação, quer com as IPSS daquelas zonas, quer com as câmaras municipais, para estarem na proximidade, porque só assim é que é possível. Pergunto-vos, onde é que está este centro? Foi extinto a 31 de dezembro de 2024. Portanto, foi criado um novo centro, dizendo-se que se fazia uma fusão, mas todas as competências daquele que eram da área do envelhecimento desapareceram. Portanto, isto não é nenhuma fusão, isto é uma extinção. Portanto, eu diria que não sei. Desde aquela altura não sei mais nada, tanto como as pessoas que estão aqui, porque publicamente, pelo menos, não há mais nada a não ser o que foi apresentado naquela altura. Também dizer-lhe mais, desde dia 12 de setembro até ao final do ano, foi-me dito, por quem manda, não inicies nem mais nenhuma atividade nova, nem aumentes muitas atividades que tens em curso. Mantém apenas a regular o que está. Quem coordena faz o que pode. Quem manda, manda e decide, tudo bem, é assim que é em termos nacionais. Tenho a minha consciência tranquila, fiz o que devia fazer e tive sempre
sempre respeito por quem manda e por quem é, portanto, eleito, que é quem decide. Não sou eu que defino as políticas, eu apenas estava no papel de executar. Defini aquele plano porque me foi pedido pelo Governo para isso, para, portanto, definir o plano. E quero que isto fique claro, aquele plano não é político. Aquele plano é um plano que responde a necessidades da sociedade. A forma de implementar é que pode ter mais uma forma política, mais de uma forma ou mais da outra. Mas as atividades que lá estão, em termos políticos, encaixam em qualquer partido do nosso sistema político nacional. Não é político. Muito bem. Para fechar, até porque isto já está um adiantado. Ouvimos que disse que uma política só não funciona, mas eu desafiava-o a definir uma política, aliás, uma medida apenas, se pudesse, se tivesse essa oportunidade para os Açores, o que é que diria? Uma coisa pequena, a primeira que faria. Uma coisa pequena e onde eu acho que e até me dava um gozo especial implementá-la aqui. Que é uma das atividades que lá está e que responde depois, é algo que na realidade responde a 21 atividades e que não tem um custo assim por aí além, que é a aplicação da prevenção for all, articulando cuidados de saúde e cuidados sociais com foco na prevenção, ajudando efetivamente os profissionais da saúde e, acima de tudo, capacitando as pessoas a tomarem decisões sobre a sua própria prevenção da doença ao longo da vida. Basicamente, isto é que são medidas para a saúde e não para a doença. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Eu estou maravilhada com as vossas participações. Aliás, superaram todas as minhas expectativas. Estão-me a ouvir, não estão? Não. Ok. Eu estava a dizer que estou maravilhada com todas as apresentações. Foi um painel maravilhoso, completaram-se mutuamente e acho que estamos muito mais esclarecidos. Vamos agora propor temas, se puderem depois falar comigo, para a próxima conferência. Okay? E não vamos deixar cair este tema. Muito obrigada a todos. Bem, dá para perceber que a coordenadora Maria João Vieira terá muito trabalho no futuro com os triálogos e com muitas ideias que ficaram aqui, porque isto é um tema que não se esgota numa noite. Quero agradecer muito a vossa partilha de experiências e de conhecimento. Foi muito enriquecedor para mim também, que preciso estar sempre informada nesta área. E agradecer-vos também o facto de terem estado aqui com esta persistência, também ao público, à vossa presença e, se quiserem continuar a trocar impressões lá fora, pois é uma questão de aproveitarem. Ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Eu, em nome do Grêmio, e pedindo desculpas porque o Dr. Jorge Bruno teve que se ausentar, tinha outro compromisso, venho desde já agradecer mais uma vez à Câmara Municipal a participação de todos e a esta conferência que foi tão enriquecedora. Eu que já estou naquela idade que deveria ter pensado antes, mas eu acho que nunca é demais começar a pensar que ainda é a altura de começar a fazer qualquer coisa por nós próprios. Portanto, desde já, muito obrigada a todos. Boa noite.